O seu pet sente muito frio no inverno? O que, que você percebe? Hashtag sim, aí você manda o porquê que você percebe que ele sente frio. Se hashtag não, você também fala, não, porque eu faço isso e isso, tá bom? Bora participar e conversar com a gente. O meu é hashtag sim. É? Nossa, que você eu fui na sala, as meninas, as Marias, que eu chamo as Marias, né? Elas são velhinhas, estão dormindo agora dentro de casa. Então, a sala, elas dominaram. E mesmo de roupinha, eu percebi... Que elas ficam... A Clô, gente, deve ter mais ou menos uns 13 anos. Assim, ela tava tremendo um pouquinho. Né, gente? Dá peninha, não dá. Nossa, com certeza. Eu falei assim, será que ela tá sentindo alguma dor? Mas aí depois que eu peguei mais uma outra cobertinha, aí parou. Põe então, meia, amiga. Frio. Eu quando tô com frio, eu tô com frio no pé. Veste umas meias nela, inventa uma meia. Tem até na Polipet. Pois é, isso mesmo, gente. O inverno, né, na nossa região, a gente sabe que começou com tudo. A gente teve até temperaturas bem, assim, expressivas para esse início de inverno na nossa região. Às vezes começando com 6, essa semana começou com 6 graus em São José dos Campos. Então, tem pessoas que são mais sensíveis a essas temperaturas mais baixas. E como é com os pets, né? Hoje, então, o nosso assunto é para falar sobre saúde animal, com um alerta também. Pois é, falar sobre zoonoses. O que são zoonoses, para vocês entenderem? São doenças infecciosas que podem ser transmitidas entre animais e também pessoas. Então a gente vai entender quais são essas doenças, como que a gente pode prevenir essas doenças. E para responder essas dúvidas, um dos nossos convidados hoje é o Dr. Marcos Massal da Polipet. Que bom ter você aqui, doutor. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, doutora. A gente, assim, falou um pouquinho sobre a questão das zoonoses, né? Mas vamos explicar certinho o que são e também quais são as principais aqui no país. Sim. Zoonose é uma doença que pode ser transmitida do pet ou do animal para o ser humano, né? Então, a mais conhecida, né, todo mundo conhece, é a raiva. Né? A raiva é uma doença causada por vírus que pode ser transmitido principalmente através da mordida de um animal contaminado e que não tem cura, né? Ser humano que sobreviveu, dá para contar em uma mão. São 5 pessoas que sobreviveram, né? Então, a gente considera como não tendo cura. Então, a zoonose, no caso da raiva, tem que ser prevenida, né? Através da vacinação, a gente consegue controlar a transmissão e a infestação de animais contaminados com a raiva, né? Através da vacinação. E tem outras doenças também, né? E tem algumas doenças que não tem cura para o pet, mas que não transmite para o ser humano, como a sinomose, por exemplo, né? A gente fica muito triste com a sinomose porque não tem um tratamento efetivo para o pet, para o cachorro, né? E só que não passa para a gente, né? Então isso é legal. Tá certo, doutor. Já já a gente volta a falar mais sobre essas doenças, com uma convidada muito especial também. Mas antes, doutor, voltar a falar sobre o frio. Vamos lá. Né? Porque uma coisa que minha mãe falou assim, mãe, eu tô morrendo de frio assim, filha, porque você não está bem agasalhado. E eu percebi mesmo que o casaquinho que eu estava usando não era o suficiente para até ficar dentro de casa. Os pets, se a gente colocar muita roupa neles também, acaba protegendo, mas pode trazer problemas de saúde, seja para a pele, ou na hora que vai fazer xixizinho, ficar aqui um pouquinho do xixizinho na roupa. Você tinha o toquinho, né? Toquinho sentia frio, muito. Apesar de ter muito pelo, né? E usava roupa, né? O macho é ruim que ele suja a roupinha, né? Mais fácil, faz xixi, né? E a roupinha a gente pode usar sim, né? Tem casos como cachorros de pelo longo, né? Se a gente usa a roupinha, ele tende a formar aqueles bolos de pelo, Nossa, né? Então tem que tomar bastante cuidado, sempre tirar, escovar, né? Para não dar problema para a pele, né? Mas pode usar sim. Cachorros de pelo curto normalmente sentem mais frio, né? Aqueles chihuahua, pincher, né? Eles sofrem muito. E também cachorros de idade. Cachorro muito idoso, ele não tem muito aquela capacidade de produzir calor, né? Então eles ficam meio que sofrendo mais com frio. Então tem que tomar cuidado principalmente com os idosos, né? Gente, além do Dr. Marcos Massal, a gente tem também uma outra convidada que ela vai participar agora com a gente por Skype, tá bom? Então, nós convidamos aqui a Juliana Goldschmidt. Ela é gerente de biológicos do laboratório Boehringer Ingelheim. Juliana, boa tarde. Falei corretamente, né? O seu nome e o nome também do laboratório, porque olha, é difícil, eu treinei. Boa tarde, seja bem-vinda. Não, realmente. Juliana, vamos Olá, boa tarde. Boa tarde.
Vamos voltar a falar sobre a questão aqui das zoonoses. A gente tem 2 fotos. A questão do frio, né, que a gente está em temperaturas bem baixas mesmo. E vamos também falar sobre as zoonoses, né? Quais são, a gente já comentou aqui, os principais tipos, né? Como as zoonoses são transmitidas do animal para a gente, para o ser humano? Então, as zoonoses, eu acho que isso é um ponto bem importante, né? É, os animais podem transmitir, mas nós, humanos, também podemos transmitir para eles. Então, por isso que é super importante a gente ter esse cuidado. Eles podem transmitir, depende muito da doença. Então, o doutor comentou um pouco sobre a raiva. A raiva ela é transmitida através da mordida, né? Ou do contato da saliva do animal contaminado com uma ferida aberta. Tem outras doenças que podem ser transmitidas através de picada, de arranhadura. Então, vai depender muito da doença, a forma que ela pode ser transmitida para o ser humano. Certo, Juliana. Já já a gente volta com mais perguntinhas para você, para o Dr. Marcos Massal também. Quem está em casa, mande fotinho do seu bichinho de estimação. Vai ser muito legal a gente colocar aqui para o pessoal ver, viu? Vale a pena então você participar pelo 12997167989. Reforçando para você em casa, seu bichinho está com frio, será que a caminha dele está adequada? Na Polipet você encontra tudo o que precisa. E o site da Polipet é muito completo. Você pode comprar por lá, porque tem o WhatsApp também, ou você pode ir até a loja. Vamos espelhar para mim, por favor? É polipet.com.br. E olha só, tem todas essas categorias aqui, independente de qual seja o seu bichinho de estimação, você pode encontrar tudo que ele precisa, tá bom? polipet.com.br. Bora para essas notícias? Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente mostra outro resultado. Vamos ver como que ficou, né? Mas a grande maioria, mais de 90% dizendo que sim. É muita coisa, né, gente? Então, o programa de hoje é para ajudar você a cuidar muito bem do seu pet. Dr. Marcos Massal da Polipet respondendo perguntinhas. A Juliana Goldschmidt também, gerente de biológicos do laboratório Boehringer Ingelheim. Que bom ter você aqui com a gente também, Juliana. Só que agora tem outras perguntinhas que a gente vai direto para o açaí, que a Agda fez para o Dr. Marcos Massal. Vamos lá. Gente, olha só, encontrei aqui a Nilza, que tem a Madonna como bichinho de estimação. A gente tem a nossa Madonna, que já está na terceira idade, não é verdade? A Madonna da Nilza também. Quantos aninhos ela tem? 16, vai fazer 17 em novembro. Nossa, vamos mostrar a foto, gente, dela? Pega aí, gente. Olha que coisinha mais linda. Gente, a Madonna tá com 17 anos. Ela fica dentro de casa? Fica, só fica dentro de casa. E nesse frio, você coloca coberta, roupinha, como que é? Tem caminha, coberta, tem roupinha com pelinho. Uhum. Ela fica toda quentinha dentro de casa. Que bom, né? Mas existem tutores que acreditam que não precisa, assim, cobrir o cachorrinho nesse inverno. Quais são os sinais importantes para que a gente saiba quando o cachorro está com hipotermia? Sim, isso é importante. A pessoa saber identificar sintomas de problema, né? Se o cachorro está com hipotermia, ele vai ficar muito mal, assim, como se estivesse com calafrio, ele fica mais quietinho. E muitas vezes ele começa a não andar até, né? Então é bem parecido com as pessoas, né? O corpo em desespero, ele tenta produzir calor, né? Um dos sintomas é tremor, né? Ele produz tremor assim com a musculatura para produzir calor. Isso é um sinal de que já está ficando muito ruim a situação, né? Então a pessoa tem que ter essa atenção, né? Para saber identificar quando o cachorro está sofrendo muito com o frio, né? Trazer a Juliana aqui para nossa conversa. Juliana, fala um pouquinho de pulgas e carrapatos no inverno. A gente sabe que muitas pessoas reclamam que aumenta o número de pulgas e carrapatos, né? As pulgas e os carrapatos também podem transmitir as zoonoses que a gente estava conversando? Sim, além da raiva, né, que é super comum e mais conhecida, as pulgas e carrapatos também podem transmitir doenças para os seres humanos. Um caso muito famoso, né, é a febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato estrela. Então, tem outras doenças também que podem ser transmitidas, erliquiose, babesiose, tem a doença da arranhadura do gato. Então, tem bastante doenças que podem ser transmitidas por esses parasitas e que a gente precisa realmente cuidar dos nossos animais, que é uma forma também de cuidar de toda a família.
Juliana, vamos então esclarecer para quem está vendo a gente, quem tem bichinho em casa, né? Que tipo de cuidados o tutor deve ter para proteger então os pets e também a família, né? Já que a gente está falando sobre zoonoses. Uma coisa que é muito importante sobre zoonoses não é porque o gato ou o cão pode transmitir doença que a gente vai maltratar ou deixar eles de lado. A ideia aqui é sempre a gente pensar mesmo no bem-estar deles. Então, como você falou, se eu cuido do meu gato e do meu cão, eu estou cuidando de toda a minha família e protegendo toda a família. Então, é muito importante a gente deixar cães e gatos livres de pulgas e carrapatos, de parasitas, em ambiente limpo, fazer consultas periódicas ao médico veterinário para poder ver, né, se tem algum problema ou não. Então, todos esses cuidados com o ambiente, alimentação e todas essas ações preventivas, né? Porque tem aquele ditado que já fala, melhor prevenir do que remediar. Então, a gente deve dar, sim, a medicação para combater pulgas, carrapatos antes do animal ter. Porque quando ele já está com a pulga e o carrapato, ele pode vir a transmitir doença. Então, a gente tem que prevenir. A gente está até vendo aqui medicações, gente, que você encontra na Polipet. E esse laboratório que a gente está trazendo para vocês, o Boehringer Ingelheim, ele é muito conhecido por fazer esses medicamentos que a gente já conhece, como o NexGard, né? Então, no próximo bloco, a gente pode trazer junto com a Juliana e com o Dr. Marcos Massal, qual é a maneira certa de usar medicamentos como esse, né? A gente antes pensava que era uma vez no ano, será que é assim mesmo? A posologia? Já então a Juliana traz para a gente, junto com o Dr. Marcos Massal. Agora a gente volta a falar sobre saúde animal, junto com o Dr. Marcos Massal e a Polipet. Vamos dar uma olhada no resultado final da enquete? Para você que respondeu hashtag sim ou hashtag não, para essa pergunta a gente está falando sobre a questão do inverno, né? Seu pet sente muito frio agora? 80%. Aumentou um pouquinho do não, né? 20% dizendo que não, que fica tudo bem também no inverno. Mas é uma maioria, né? Manda a perguntinha, já a gente está com fotinho de vocês, tá bom? Pode mandar do seu pet, que a gente coloca aqui junto com o Dr. Marcos Massal. E a gente tem uma convidada também, que é a Juliana. A Juliana, gente, Goldschmidt, ela é gerente de biológicos do laboratório Boehringer Ingelheim. Então você pode mandar perguntinhas, mas agora tem outra pergunta com a Águida, direto do Açaí. Estou aqui no Hortifruti do Açaí Colinas, junto com o seu Vicente. E o seu Vicente tinha uma cachorrinha com um nome muito fofinho. Qual que era o nome dela? Maria Tereza, Era de qual raça? qualquer. E ela era felizinha ou era uma cachorrinha mais tranquila, mais no cantinho dela? Muito feliz, muito tranquila, mas muito feliz, muito alegre. A gente chegava, ela vinha logo dar um carinho pra gente. Legal. Vamos então perguntar para o Dr. Marcos Massal. Geralmente os cachorros ficam felizes quando os donos chegam, têm um comportamento mais amistoso. E quando o cachorrinho fica mais amuado, mais no cantinho? É verdade que os cachorros também podem ter ansiedade e depressão? É verdade. Os cachorros, eles têm praticamente tudo que a gente tem, né? Até esses sintomas mais voltados ao sentimento, assim, eles têm também, eles ficam deprimidos, ficam muito mal quando acontece alguma coisa que abala, né, o dia a dia delas, como a perda de uma pessoa que ela gostava muito, né? Então é bem comum mesmo, né? E o cocker, faz tempo que a gente não vê um cocker, né? O cocker, a gente fazia tosa nele e raspava bem o dorso, né? Então eles sentiam muito frio depois da tosa, né? Então era uma raça que sentia bastante frio também depois da tosa, né? Vamos agora a mais participações, falando sobre zoonoses. Vamos colocar na conversa novamente a nossa convidada, que é a Juliana. Juliana, vamos falar sobre a questão da prevenção e a vacinação, que é tão importante, né? Quais são as principais vacinas quando a gente fala sobre a questão das zoonoses? Bom, falando especificamente do cão, as vacinas mais importantes são a contra a raiva, né? Hoje a raiva é uma das zoonoses mais relevantes porque é uma doença que não tem cura. 99,9% das vezes ela é fatal e a forma, né, de realmente proteger os seres humanos é vacinando os cães e os gatos. Então, a vacinação contra a raiva, ela é inclusive obrigatória no Brasil.
tá? Mas falando de outra zoonose que já não é tão conhecida, é a leptospirose, que é aquela doença do rato, né? Que todo mundo acha que só pega do rato, mas o cão pode pegar do rato e o cão pode passar para o humano, justamente devido à proximidade que a gente tem dos nossos cãezinhos. Então, isso vacinas múltiplas caninas, que as pessoas conhecem como V10 ou como V8, que protegem contra a leptospirose, além de proteger outras doenças importantes para o cão. Juliana, a gente pode trazer nessa conversa aqui também, vou pedir até para você espelhar, Sabrina, por favor, esse NexGard Spectra, e o doutor pode reforçar também. Muitas vezes a pessoa acha que é de vez em nunca que precisa dar esse remedinho. A gente vê aqui que ele ajuda com sarnas, pulgas, carrapatos e vermes. Qual que é a posologia? Qual que é a maneira certa da gente dar para o nosso bichinho de estimação para manter, então, ele protegido, lembrando que você encontra na Polipet esse produto? Vamos lá. Bom, o NexGard Spectra, ele pode ser dado mensalmente. E dessa forma, você vai ter o seu cachorrinho ali protegido contra todos esses parasitas que você, né? A pulga, o carrapato, os vermes intestinais, que às vezes a gente esquece, né? Que os cachorrinhos estão ali cheirando tudo que vem pela frente e podem pegar aí os parasitais que também podem passar para a gente, e também contra a sarna, tá? Mais uma vez, eu realmente adoro essa frase. É muito melhor a gente prevenir do que remediar, porque com certeza é muito mais em conta você fazer essa prevenção e o uso mensal do que se o seu cachorrinho vir a pegar alguma doença. Com certeza o tratamento vai ficar muito mais caro, e ainda tem o fato, né, que realmente o cachorrinho pode vir aí a óbito devido a alguma doença, por exemplo, a doença do carrapato, que é muito comum nos cães. Então, o NexGard Spectra pode ser utilizado de forma mensal, completamente seguro. Ótimo. Agora a gente aproveita para mostrar as pessoas que estão participando com fotos fofas, gente, como a da Rosilene. Rosilene mandou pra gente, escreveu assim: olha, essa é minha filhinha de 4 patas, Neguinha Vitória, é o nome dela. Sente muito frio, ela tá dizendo, tá vendo, de roupinha? Diz que até treme, gente. Ela ficou linda de vermelho, viu? Vou mostrar mais uma antes de chamar a Carol. Obrigada você que está participando com a gente. A Luciana, ai que linda essa foto. Nossa pet, Lua, não sente frio. E ela é linda, viu? Uma gracinha, tá até de colarzinho, muito fofa. Muito linda. Vamos aproveitar o nosso tempo agora para mostrar as fotos e os comentários sobre a saúde dos nossos animais de estimação, junto com a Polipet. Vamos lá então, a Abigail mandou essa foto pra gente. Essa é a minha Suzy, deitada no chão, de barriga para baixo. Ela é peladinha. Ai, olha que bonitinha. Tá super confortável Tá. na cama. Ai, meu Deus, que fofura, a Paloma. Ela é de Paraibuna. Percebo meu pet tremendo em dias mais frios. Ai, que bonitinho, parece que é filhotinho, né? É uma graça. Parece, muito lindo. Roseli Leme, aí tem uma pergunta. Quem sente mais frio? Cães ou gatos, Dr. Marcos Massal? Os dois sentem frio, né? Mas o gato, ele é danado, né? Se tá mais frio, ele se esconde debaixo do cobertor, entra dentro do armário, ele sabe se proteger, né? Então ele é mais independente, assim. É difícil ver gatinho com roupa, né? A gente vê mais cachorrinho, engraçado, né? Na verdade, obrigado, viu, Roseli, pela sua participação. Olha a Ilza, vamos ver se você identifica onde que tá o Snoopy. Diz que ele sente muito frio, amor incondicional, tá aproveitando a cobertinha. Mais uma foto, gente. Levar os pets para tomar banho no pet shop pode pegar doenças? A pergunta é da Simone. E aí ela diz que essa da foto aí é a Magui. Lindinha. É uma boa pergunta, né? Pode sim, né? O pet shop, ele concentra muitos animais, né? Então, pode, de repente, um pet levar pulga, levar carrapato, ou levar sarna, ou levar micose, né? Então, é uma coisa que pode acontecer sim, então tem que sempre inspecionar lá, ver como que está a condição do pet shop. Né? Isso é Doutora, a importante. Cristina mandou pra gente aqui um comentário, acho legal falar aqui também no programa sobre tosse. Porque Sim. ela comentou que aí, ó, tem 11 anos, não colocou o nome do bichinho, mas está com tosse. O que pode indicar nesse momento? Isso é bem interessante, né? É uma coisa que chama muita atenção. No caso do cachorro com 11 anos, ele já é idoso. Então, muitas vezes ele já tem algum sintoma de coração, né? Que dá sintoma de tosse. Então, tem que verificar isso daí. Pode ser um resfriado, alguma coisa mais simples, né? Mas pode ser uma coisa relacionada ao coração. Então, é importante fazer um check-upzinho, ver se está tudo bem, porque no inverno os sintomas de coração pioram bastante e é perigoso.
Tem mais uma foto? Vem de Jacareí, quem mandou pra gente foi a Maria. E eu adorei essa foto, viu, Maria? Meu cachorro Marley tomando o sol da manhã. É interessante como os cachorros têm esse hábito, né, doutor? Aham. O cachorro é espertinho, né? Quando tá de manhã, se eles vão no sol, né? E ele é um cachorro preto, ele absorve aquele calor rapidinho, né? Então o cachorro é esperto. Ensinando a gente, na verdade, coisa que a gente deveria fazer e não faz, viu? Muito lindo, fazendo a vitamina D acontecer, né? Olha o Renato Júnior, que foto, meu amigo. Parece foto, assim, profissional mesmo. Boa tarde, viu? Sim, mas a minha Laika está bem protegida do frio e linda demais. Amamos a foto. Obrigado, Renato. Gente, parecia até de inteligência artificial Verdade, a hora que eu vi a parecia. foto. Ah, Mentira. Linda, é. Tânia também com essa fofura, gente. Aí ela pergunta, doutor, essa foto é da minha pet Valentina. Ela aparece com umas feridas na pele no inverno. Como posso tratar isso? Interessante que ela fala que é no inverno. Então, tem a ver. Às vezes está relacionado ao tipo de material da roupinha, dos cobertores, né? Que pode causar reação. Às vezes é uma coisa que está relacionada à raça, né? Tem raças que têm a pele mais sensíveis, né? E no frio, muitas vezes, por alguns outros fatores, né? Toma menos banho, ele tem contato com material que pode causar alergia, então tem que verificar, tentar descobrir o que está causando, né? E corrigir dessa forma, né? Qualquer coisa, levar no veterinário para fazer um exame, às vezes exame de laboratório, para determinar isso daí. Lembrando que na Polipet você encontra a roupinha ideal para o seu pet, tá bom? Que não vai causar alergia. E pelo site você consegue comprar também, tá? polipet.com.br, o WhatsApp deles é 3904-5777. Pode também responder por aqui, ó, não tem erro. Você manda aqui, ó, ele abre diretamente, você conversa com eles, tá bom? Vamos lá então mostrar a foto da Fátima, a Cacau. Tem 8 anos e tá na cobertinha também, linda. Bem agasalhada e protegida, né? Aí a gente também mostra a foto da Lucimar, de São José. Boa tarde, pessoal. As minhas fofurices, Mel e Meg. Mel, Meg e Eva. Tem uma Isso, terceira ali no quentinhas. fundo. Meu Deus, eu não tô conseguindo Tá vendo lá no identificar. fundo, ó? Tem 2 se abraçando e uma lá no fundinho. Uma graça. Não, estão bem camufladas, né? Se abraçando, certas. Ai, meu Deus, que foto maravilhosa, Vera. Que linda, a Madalena e a Frida bem quentinhas. Amei, que ele tá no meio das duas. Imagina Só que o gostoso. rostinho. Oh. Estão bem quentinhas mesmo. Quem mandou foi o Israel, essa é a Tica, em uma caminha que a mantém... Nossa, percebo mesmo, parece um tapete, viu, Israel? Muito quentinha, né? Aí diz boa tarde pra gente, que legal. Obrigada. Muito legal. Ai, que bonitinha, também na caminha. Boa tarde, Fátima. Sou Ralph, nesse frio estou sempre algasalhado. Beijos, ele é muito chique também, né? Gostei. Lindo. Lindo demais. Nossa, olha só que expressivo esse olhar. Foto da minha gatinha linda, Penélope, para participação. Oh, e essa marca nós indicamos aqui também. Que legal, né? Já foi rápido, hein, Bianca? Parabéns, Bianca. Gostei. A Eliana, menina linda, idosa de 17 anos, fica sempre com roupinhas, no frio, roupas mais quentes, no calor bem mais leves. Além da idade, por conta do frio, ela adora dormir muito. É normal o cachorrinho mais velho dormir mais, né, doutor? É normal, eles ficam mais quietinhos, né? Tem um pouco mais de dificuldade para andar. Então os velhos eles ficam mais quietinhos, é normal, né? Vamos aí às últimas participações do Renato de São José. E ele escreveu assim, minha gatinha Misty sente muito frio. De manhã ela sempre procura ficar deitada onde bate o sol. Linda foto. Obrigada, viu, Renato, pela Amamos. participação. Olha a Vanessa também, tá deitadinha ali, né? Bingo e sua cobertinha inseparável, na verdade, né, amiga? Gostamos bastante também. Rosângela, minha amada Lana, com 20 aninhos. anos. Tem uma casa cheia de tapetes para o conforto dela, ao caminhar sem escorregar, é verdade. Boa. Os animaizinhos precisam dessa proteção também, né, doutor? O piso frio ali normalmente é mais liso, né? Então esse tapete de borracha, ele ajuda bastante. É uma coisa bem legal de se ter em casa, principalmente para os cachorros velhinhos, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Já já você que mandou fotinho, a gente vai encerrar o programa mostrando as suas fotinhas, tá bom? Mas obrigado, doutor. Obrigado. Hoje foi bem legal, a gente viu bastante fotinhas dos pets, né? E um assunto bem importante que é o frio, né? Obrigada pela participação. Obrigado. Olha, gente, segunda-feira, o Falando Nisso volta 1h da tarde, falando sobre
oftalmologia. Isso, com a doutora Aline Lago, ela vai explicar um pouquinho mais sobre saúde dos olhos. Amanhã vejo vocês junto com a Mari, 8h30 da manhã, no Manhã na Band. Tchau, tchau. Um bom fim de semana. Fique com Deus.